fidelidade. Aí mesmo em Josué, capítulo 6, versículos 22 e 23. Capítulo 6, versículo 22 e 23. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também todas as suas famílias e puseram-na fora do arraial de Israel. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração nessa noite. Todos nós sabemos que Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Aleluia! E os seus muros eram uma verdadeira fortaleza. E o povo de Jericó havia se recolhido dentro dos seus muros para não lutar contra Israel, porque eles estavam com medo. Por quê? Porque chegou ao conhecimento deles a forma como Deus havia destruído todos os povos que eram inimigos do povo de Deus. Inclusive, eles ouviram falar como o Senhor havia destruído 60 cidades, aleluia, a oeste do Rio Jordão. E nessa oportunidade, Josué, ele envia 2 espias na cidade de Jericó para espiar, para rodear, para observar a cidade de Jericó. E aqueles 2 homens foram enviados de forma secreta. Por quê? Porque o plano de Josué era destruir, era tomar posse daquela cidade, mas ele queria fazer isso à base da força. Só que Deus tem as suas formas de trabalhar. Inclusive, Deus ele passa por um caminho que o teu inimigo não vê, só para te dar a vitória. E aqueles homens chegaram ali em Jericó, na casa de Raabe. Raabe era uma mulher de vida pública, que tinha uma casa noturna. A Bíblia vai nos dizer que a casa de Raabe foi construída em cima dos muros de Jericó, porque haviam partes desse muro que chegavam a ter 3,5 metros de espessura, e isso facilitava a construção de algumas residências individuais naquele muro, e ali estava a casa de Raabe. A Bíblia vai nos dizer que eles chegaram ali, e como era uma casa noturna, o fluxo do tráfico era muito grande. Era muito grande as entradas e as saídas, as subidas e as descidas. E foi justamente nessa casa aonde aqueles 2 espias, servos de Deus, passaram toda a noite. A Bíblia vai nos dizer que Raabe, apesar de ser conhecida como uma sacerdotisa da religião cananeia, ela creu em Deus. Tanto que a Bíblia vai nos dizer no livro de Hebreus, capítulo de número 11, no versículo de número 31, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então Raabe, dentro da cidade de Jericó, que era uma terra pagã, que era uma terra completamente incrédula, ela era a única que creu em Deus. E Deus, de maneira soberana, guiou aqueles 2 homens justamente para a casa de Raabe. Quando a notícia chegou até o rei de Jericó, que aqueles 2 homens estavam ali, mandaram que o povo fosse até a casa de Raabe. Só que Raabe, ela escondeu aqueles 2 homens, subiu no telhado, escondeu a eles, e quando ela foi indagada, ela disse: olha, realmente homens vieram aqui, mas eu não sei quem são eles. E ela deu uma coordenada de maneira enganosa, dizendo por onde aqueles homens haviam ido. E ali aqueles homens saíram, mas os 2 espias estavam escondidos na casa de Raabe, no seu telhado. Depois ela subiu até
eles e disse: olha, é sabido de todos nós que o Deus que vocês servem, Ele é terrível, Ele é Deus no céu, é Deus na terra. Temos ouvido falar a forma como Ele abriu o mar vermelho e o coração de Jericó está desmaiado, o povo está desanimado, porque nós sabemos que Deus entregou Jericó nas vossas mãos. E ali Raabe chega para aqueles dois homens e faz um pedido, pede para que eles jurassem que a casa dela, o pai dela, a mãe dela, os irmãos dela, as irmãs dela e tudo o que ela possuía não fossem destruídos com a assolação que cairia na cidade de Jericó. E aqueles dois espias consentiram no pedido de Raabe. Ela fez, leia em casa a história com detalhe, capítulo de número 2, ela fez eles descer por uma corda na janela da sua casa, e aqueles dois espias disseram: você vai atar um cordão de fio de escarlata na janela da tua casa, para facilitar ao exército de Israel, quando vier a destruição, que não destrua a sua casa. Deixa eu te dizer, não há tempo de entrar nesse detalhe, o pastor está aqui, pode trazer essa ministração em outra noite, mas o cordão do fio de escarlata simbolizava a obra redentora de Jesus para nos salvar. Oh meu Deus do céu! E eles disseram que nenhum mal sobreviria à casa de Raabe, e eles saíram dali no dia seguinte. Só que a Bíblia fala que o Senhor visita a Josué e dá uma estratégia de guerra para Josué e disse: olha, a cidade de Jericó está cerrada, ninguém entra, ninguém sai, mas eis que eu vos trago uma orientação. E o Senhor disse para Josué: você vai separar homens de guerra, 7 sacerdotes com 7 buzinas feitas com chifre de carneiro, e a arca da aliança irá adiante de vós. E a orientação era para que eles dessem 7 voltas em torno da cidade de Jericó. Um dia eles iam rodear a cidade inteira, voltar para o arraial. O segundo dia a mesma coisa, o terceiro dia a mesma coisa. E esse procedimento iria se suceder por 7 dias. No 7º dia, ao invés de ele dar uma volta só, eles dariam 7 voltas em torno da cidade, dos muros de Jericó. E a Bíblia diz que o Senhor falou: e essas muralhas irão cair. Mas detalhe, os sacerdotes iriam tocar as buzinas, porém o povo iria em silêncio nos 6 dias. Deus é sábio, Deus tudo vê, tudo sabe. Houveram momentos na história do povo de Deus, como foi nos 40 anos do deserto, que o povo padeceu ali. Por quê? Por causa do murmúrio. E Deus sabia de todas as coisas. Josué tinha isso na sua mente. Então qual era a ideia? Que o povo não atrapalhasse a obra, o processo de milagre, com aquilo que saía da sua boca. Olha e vê, se você está em um grande desafio, em um momento de uma luta muito grande, uma guerra espiritual muito grande, não permita que a tua boca profira palavras inacreditáveis. A Bíblia vai nos dizer em Lamentações 3: bom é aguardar na salvação do Senhor, e isso em silêncio. O poder da morte e da vida está na língua. Então olha e vê o que é que você vai falar nesses dias. Não é hora de você inclusive abrir a boca e dizer: depois de toda essa luta que está assolando a terra, a minha igreja não vai ser mais a mesma, minha família não vai ser mais a mesma, a minha empresa não vai ser mais a mesma. O sangue de Jesus tem poder. Você não tem noção do que Deus vai fazer na tua empresa, a produtividade que Ele vai trazer. A tua igreja vai ter um acréscimo em vidas salvas, libertas e transformadas. A tua família vai se erguer para ser um referencial para as famílias da tua vizinhança. A glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a da primeira, porque Deus é fiel, porque tem uma promessa de Deus sobre a
promessa ela vai se cumprir para a glória de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles foram segundo aquela orientação: primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e nada, quarto dia e nada, quinto dia e nada, sexto dia e nada. E por que 7? Porque 7 na Bíblia é o número, fala da perfeição do Senhor e de toda a sua obra que Ele realizou. E no sétimo dia, quando eles deram 7 voltas, Catarine, em volta da cidade de Jericó e das suas muralhas, o que é que aconteceu? Li em casa todo o texto, capítulo 6. As muralhas de Jericó vieram ao chão, e havia uma orientação que só no sétimo dia que o povo deveria gritar com grande grita, e aquelas muralhas, Felipe, cairiam ao chão. Mas não foi pelo grito, porque tem muito grito aí fora que não está derrubando é nada, mas deixa falar. E eles gritaram com grande grita, os 7 sacerdotes tocando as buzinas, os armados na frente, os homens de guerra ali na frente. As muralhas caíram. Mais um detalhe, pastor, aqui poderoso: toda aquela muralha tombou ao chão, mas a casa de Raabe ficou de pé. Aleluia. Como é que você me explica? Eu nem sei o que é que mais me impressiona nessa palavra. Toda aquela muralha cair daquela forma, ou ela toda cair, e só um paredão aonde estava a casa de Raabe ficar de pé. Oh meu Deus do céu, mas não foi o grito, não foi os sacerdotes, não foram as buzinas e nem nada. Foi o poder de Deus que caiu ali e manifestou a sua glória. Vai cair o poder de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua igreja, na nossa nação, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Pode glorificar a Deus, porque não é proibido. Deixa eu te dizer, sabe por que isso aconteceu? Porque havia uma promessa de Deus, Júnior, para a vida de Raabe. Havia uma promessa de Deus para a casa dela, para o pai dela, a mãe dela, os irmãos dela, as irmãs dela. Quem diria, pastora, uma meretriz, uma mulher de vida pública, que tinha uma casa noturna, foi ela que Deus escolheu. Sabe por quê? Deus faz como Ele quer, pega quem Ele quer, faz promessa na vida de quem Ele quer, dá satisfação se quiser, e o mundo não tem nada a ver com isso. E foi por isso que Deus escolheu você. Eu não sei em qual caminho você se encontra, eu não sei seu filho por qual estrada ele se enveredou, eu não sei se teu marido ficou louco, se a tua esposa deu uma loucura na cabeça, eu não sei. Eu só sei que existe uma promessa de Deus sobre a tua vida e ela vai se cumprir. Deixa eu te dizer, Jesus Cristo, Ele é descendente de Davi. Raabe era trisavó de Davi. Olha o que Deus fez. E foi essa mulher que entrou para a genealogia de Cristo. Não duvide do poder de Deus. Deus está em obras, Deus está trabalhando e operando Ele. Ninguém pode impedir. Deixa eu finalizar te dizendo, você tem promessas de Deus, e por amor à promessa dele na tua vida, Ele faz uma cidade inteira tombar ao chão e só a tua casa ficar de pé. Amém. Glória a Deus. Por amor a você, Deus vai criar uma forma de queimar o Covid-19 só para que você viva a palai, só para canai, só para que você viva a promessa dele para a tua vida. Amanhã é segunda-feira, vai fazer o quê? Vai ficar deitado, enrolado, chorando até o meio-dia tá quebrado. Você vai levantar, abrir as portas da tua casa, colocar um louvor, abrir a palavra de Deus, vai clamar, não tá sabendo o que fazer? Faz uma oração, clama a Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz: clama a mim e eu vou te responder coisas grandes, coisas firmes
de que você não sabe. O choro dura uma noite inteira, mas a alegria do Senhor, ela vem pelo amanhecer. Você tem promessa, tua casa tem promessa. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas se preciso for, Ele coloca uma nação inteira de cabeça para baixo, mas Ele faz a promessa dele se cumprir. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Que Deus te abençoe. Abençoe sua vida, sua casa, os irmãos da sede, das congregações Sapucaia. Amo vocês, minha família que está acompanhando. Os irmãos aqui, pastor diácono, vem, senão não sai. Beijo para todo mundo, os irmãos que nos acompanham no ciclo de oração. Deus abençoe. Estamos na campanha Coisas Maiores. Damos uma pausa, mas já está passando. E aquele que há de vir virá e não tardará. E o justo, ele vai viver pela fé. Deus abençoe. Beijo no coração de todos.